Em destaque no Panorama CBN, Estados Unidos decidem declarar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas sem aval do Brasil. Governo Lula, oposição e especialistas reagem. Hoje é o último dia para declarar o Imposto de Renda 2026. União e DF têm acordo para salvar o BRB. Petrobras reajusta preço da gasolina, que terá subsídio. Estados Unidos e Irã voltam a trocar fogo a despeito da trégua na guerra. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando que integrantes do governo vão se reunir hoje para avaliar uma reação à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A nova designação foi anunciada 2 dias depois do encontro do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, com o presidente americano Donald Trump. Especialistas acreditam que a decisão traz riscos à soberania nacional e à cooperação internacional para a investigação dos grupos criminosos e também abre espaço para a imposição de sanções ao sistema financeiro brasileiro. Já eu falo mais sobre a reação dos especialistas, tá? Mas sobre o governo, o presidente Lula montou um gabinete de crise e os ministros da Justiça e das Relações Exteriores vão discutir uma resposta oficial. Em nota, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, diz que a ação da Casa Branca não pode ser um pretexto para uma intervenção americana sobre o Brasil. A inclusão das 2 maiores facções criminosas brasileiras na lista oficial do terrorismo internacional foi anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, 24 horas após se reunir com Flávio Bolsonaro. Nas redes sociais, o pré-candidato do PL comemorou a decisão como sendo uma vitória dele. Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território e não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Bom, para você ter uma ideia, entender melhor, atualmente 94 organizações integram a lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. E aí PCC e Comando Vermelho se juntam, por exemplo, ao Hamas, ao Hezbollah e também à Al-Qaeda. As 2 organizações criminosas brasileiras receberam 2 classificações simultâneas. A primeira é de terroristas globais especialmente designados, com efeito imediato. E a segunda é de organizações terroristas estrangeiras, essa válida a partir do dia 5 de junho. A classificação de terrorista global especialmente designado é um instrumento de asfixia financeira violento. O mecanismo foi criado pelo ex-presidente George W. Bush logo após os atentados do 11 de setembro. Ela dá poderes extraordinários aos departamentos de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos. A medida congela na hora qualquer ativo, propriedades ou contas bancárias dessas facções em solo americano. O cerco atinge não apenas os grupos, mas também financiadores, intermediários e empresas de fachada. O secretário de Estado, Marco Rubio, falou que o PCC e o Comando Vermelho são as organizações mais violentas do Brasil e o alcance delas ameaça a segurança nacional até dos Estados Unidos. Rubio falou que o governo Trump vai continuar usando todas as ferramentas disponíveis para proteger os interesses americanos e negar financiamento e recursos a narcoterroristas. Bom, políticos da direita, como os pré-candidatos Romeu Zema e Ronaldo Caiado, elogiaram a decisão do governo americano e aproveitaram para atacar o presidente Lula também. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a classificação das facções brasileiras como terroristas e atribuiu a mudança à articulação do senador Flávio Bolsonaro.
Já pelo lado do governo, o líder Paulo Pimenta acusou Flávio de trair a pátria e disse que a decisão do governo americano é um atentado à soberania nacional. Esta mudança de comportamento dos Estados Unidos com relação ao Brasil, e ele já fez isso com outros países, é para justificar a possibilidade de ações de retaliação, como eles já fizeram na Venezuela, como eles quiseram fazer no México, como eles já fizeram na Colômbia, porque há no direito internacional uma caracterização que permite ações contra países que abrigam organizações terroristas, o que não é o caso do Brasil. Esse atentado contra a soberania tem por objetivo, na realidade, justificar eventuais ações contra a nossa economia, como eles fizeram no México. Abre a porta para que os Estados Unidos tentem interferir na nossa autonomia, na nossa soberania, com consequências, inclusive, no processo eleitoral em curso. Bom, alguns especialistas em relações internacionais estão alertando que a rotulagem de terrorismo remove barreiras legais dentro dos Estados Unidos. Na prática, a pauta deixa a esfera policial e passa para o setor de defesa nacional norte-americano. Com isso, agências como a CIA e o Pentágono ganham superpoderes para agir com mais rapidez e total sigilo. O modelo repete a estratégia usada por Donald Trump contra cartéis no Caribe e na Venezuela. E isso abre precedentes para ações militares unilaterais em solo estrangeiro, realmente atropelando a soberania local. Em entrevista à CBN, o promotor Lincoln Gakia, um dos principais nomes do enfrentamento às facções criminosas aqui no Brasil, disse que a decisão dos Estados Unidos deve afetar a cooperação internacional para o combate ao narcotráfico, favorecendo criminosos em vez de endurecer o combate ao crime. O promotor alertou que a classificação pode resultar em sanções econômicas e ações secretas dos Estados Unidos no Brasil, sem a anuência do governo brasileiro. Na minha opinião, só vai prejudicar o combate interno aqui dentro do Brasil. Isso pode trazer, não quero afirmar com certeza, mas alguma dificuldade na cooperação que a gente já tem, cooperação em nível policial, Polícia Federal com as polícias americanas. E tem um terceiro ponto que diz respeito à soberania nacional. Porque na medida em que essas organizações são consideradas terroristas pela legislação norte-americana, os Estados Unidos pode determinar ações secretas fora do território norte-americano e sem a anuência do Estado estrangeiro. Por exemplo, as operações que ocorreram na Venezuela e no México, que não tiveram anuência desses estados. Então isso também poderia ocorrer, operações militares ou mesmo operações da CIA aqui dentro do território brasileiro, mesmo sem a anuência do governo brasileiro. Isso evidentemente iria afetar a soberania nacional. O cientista político e professor de Relações Internacionais Maurício Santoro acredita que a classificação pode abrir brecha para uma intervenção militar americana no Brasil. Do ponto de vista legal, jurídico, essa classificação abre essa possibilidade. Não significa, de fato, que alguma coisa nesse sentido vá acontecer. Vai depender da diplomacia, da política externa brasileira, mas essa é exatamente uma das razões pelas quais o governo brasileiro se opõe a esse tipo de classificação, porque implica o risco de uma intervenção militar americana. E a advogada especialista em direito criminal e internacional, Hanna Gomes, acredita que a medida também deve ampliar o rigor migratório para brasileiros e dificultar os negócios bilaterais. Os setores do comércio exterior também podem enfrentar uma fiscalização mais rígida e aumentar custos operacionais ou até mesmo enfrentar sanções. Os brasileiros podem ser submetidos a um maior rigor na concessão de vistos lá no controle imigratório. O país também pode passar a conviver com uma ampliação da influência da Organização Americana de Inteligência e Segurança, sobretudo nas atividades financeiras, econômicas, de investimento e também no sistema de segurança pública. O mercado financeiro brasileiro teme uma repetição imediata do cenário caótico enfrentado pelo México no ano passado. Quando a Casa Branca carimbou os cartéis mexicanos como terroristas, o Departamento do Tesouro aplicou punições pesadas contra grandes bancos daquele país. Instituições sofreram intervenção estatal direta após acusações de facilitar a lavagem de dinheiro do narcotráfico. No Brasil, o setor financeiro já manifestou profunda preocupação ao Ministério da Fazenda sobre o risco de sofrer bloqueios no mercado internacional. E a consequência econômica mais perversa para o Brasil será o encarecimento drástico das auditorias de risco.
Sob a lei americana, prestar qualquer suporte material indireto a grupos terroristas é crime federal punido com até 20 anos de prisão. Diante do risco criminal nos Estados Unidos, grandes multinacionais tendem a travar negócios ou abandonar o país. Estudos econômicos do FMI provam que a presença crônica do rótulo de terrorismo derruba o investimento estrangeiro direto e pode cortar até 1,4 ponto percentual do crescimento do PIB. Vamos mudar de assunto agora para eu te lembrar que termina hoje, no final da noite, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. Até o momento, 37.600.000 pessoas prestaram contas à Receita Federal, até o momento em que eu gravava, né? O órgão espera 44 milhões de documentos nesse ano. A perda do prazo, lembramos, acarreta multa mínima de R$ 165,74. E o primeiro lote de restituições do imposto de renda foi depositado hoje. 8.700.000 contribuintes recebem 16 bilhões de reais. É o maior volume da história. Seguindo com economia, para você saber que começou a vigorar hoje o novo preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras. O valor bruto do aumento nas refinarias é de 48 centavos por litro. Para o motorista, o impacto deve ficar em torno de 3 centavos por litro, segundo a Petrobras. O reajuste total não será repassado porque o governo concedeu um subsídio de 44 centavos por litro para conter a escalada de preços causada pela guerra no Irã. O Planalto adotou um mecanismo para evitar um repique inflacionário provocado pela alta internacional do petróleo. O governo do Distrito Federal e a União fecharam um acordo para tentar salvar o Banco de Brasília, o BRB. A governadora do DF, Celina Leão, garantiu que a liquidação forçada da instituição estatal foi definitivamente afastada após a assinatura do acordo. Passou o momento mais difícil e ele retorna com compliance, com uma controladora, que é o governo do Distrito Federal, vigilante, responsável. Este empréstimo ele será de 15 anos, com 2 anos de carência. Quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB, que sempre deu lucro. E dará ainda mais, com compliance, com responsabilidade, com transparência. A decisão homologada pelo ministro do STF, Luiz Fux, abre caminho para que a gestão distrital contraia um empréstimo emergencial de até 6 bilhões e 500 milhões de reais. A engenharia financeira não vai usar dinheiro e nem garantia do Tesouro Nacional. A quantia virá do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que é uma entidade privada mantida pelos próprios bancos. O advogado-geral da União substituto, Flávio José Roman, explicou que o governo federal não deu um aval formal ou garantia à operação. O mecanismo cria condições para a capitalização do BRB, respeitando o limite legal de até 16% da receita corrente líquida do Distrito Federal. Não há recursos da União sendo transferidos, nem garantia ou aval da União em favor do Distrito Federal. A gente fez uma operação que permite e cria as condições dentro da governança do Fundo Garantidor de Crédito para que ele faça uma operação para capitalização do BRB nos limites da resolução do Senado Federal, ou seja, de até 16% da receita corrente líquida do Distrito Federal. Bom, para ter acesso ao dinheiro do FGC, o Distrito Federal ofereceu como garantia os repasses futuros dos fundos de participação dos estados e municípios, com prazo de 15 anos para pagar. A injeção bilionária de recursos é considerada a última alternativa para manter o BRB de portas abertas. Em 2025, sob o comando do ex-presidente Paulo Henrique Costa, que está preso, a instituição comprou 12 bilhões de reais em carteiras de crédito podres e sem nenhum lastro do Banco Master. A atual diretoria do Banco de Brasília calcula que o prejuízo real provocado pelo esquema de Daniel Vorcaro chegue à casa dos 8 bilhões de reais. É uma situação parecida com a do Rio de Janeiro, né, que também investiu o dinheiro do Rio Previdência no Banco Master.
E ainda repercute hoje o vídeo divulgado pelo ex-governador do Rio, Cláudio Castro, anunciando que desistiu da pré-candidatura ao Senado depois dos escândalos envolvendo o nome dele. Castro falou que a decisão foi a mais difícil da vida e que o recuo é necessário para focar na defesa e proteger a família. Bom, a desistência ocorreu após o ex-governador ser alvo de 2 operações da Polícia Federal no intervalo de apenas 11 dias. A situação de Castro ficou inviável depois da revelação da troca de mensagens dele com o banqueiro Daniel Vorcaro. Na terça-feira, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga transferências suspeitas de quase 4 bilhões de reais do Rio Previdência para o Banco Master. Segundo a PF, havia um sincronismo entre os encontros do então governador com o banqueiro e os aportes do Fundo Estadual de Previdência. Um dos agrados feitos a Cláudio Castro pelo banqueiro, vamos lembrar, foi uma degustação de uísque em Nova York que custou mais de $1 milhão. Agenda do dia no Supremo. O STF inicia hoje o julgamento dos recursos apresentados pelas principais empresas de tecnologia, as Big Techs, contra a decisão da Corte que ampliou a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados pelos usuários. A análise ocorre em ambiente virtual e está prevista para terminar no dia 9 de junho. Empresas como Google e Facebook, ou Meta, questionam pontos da tese fixada pelo tribunal em junho do ano passado, quando o STF considerou parcialmente inconstitucional um artigo do Marco Civil da Internet. Pelo entendimento atual da Corte, as plataformas podem ser punidas civilmente caso não removam conteúdos ilegais após notificação extrajudicial dos usuários, sem necessidade prévia de uma ordem judicial. Nos recursos, as Big Techs alegam a existência de omissões e obscuridades que geram insegurança jurídica. O Facebook pede que a regra seja restrita a conteúdos manifestamente ilícitos e pede um prazo de 6 meses para adaptação às novas obrigações de moderação. Já o Google demanda o estabelecimento de critérios rígidos para as notificações, como a identificação do denunciante e a indicação precisa do link sob suspeita. Agora o noticiário internacional. Os Estados Unidos e o Irã voltaram a trocar fogo hoje a despeito da trégua em vigor desde o dia 17 de abril e das negociações de paz que estão acontecendo. O Comando Central americano realizou ontem novos ataques defensivos contra uma instalação militar iraniana, após o abate de 4 drones lançados pelo país persa nas proximidades do Estreito de Hormuz. Horas depois, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que bombardeou uma base americana do Kuwait em retaliação. Com a volta das hostilidades no Oriente Médio, as cotações do petróleo passaram a subir mais de 4%. Os 2 países estão em meio a uma tentativa de acordo de paz e haviam concordado em prolongar o cessar-fogo, só que o texto ainda precisa da aprovação do presidente Donald Trump. O acordo prolongaria essa trégua entre os 2 países por mais 60 dias. Autoridades dos Estados Unidos falaram sob condição de anonimato ao portal Axios e à agência Reuters, em meio aos novos confrontos na região e as investidas de Israel contra o Líbano. Os 2 lados do conflito no Oriente Médio finalizaram um documento se comprometendo com a trégua e estabelecendo um ponto de partida para mais negociações, em especial sobre o destino do urânio altamente enriquecido em posse do Irã. Horas depois, entretanto, a agência de notícias estatal do Irã desmentiu o relato, dizendo que o documento não está finalizado e que, quando isso acontecer, será feito um anúncio público. Já o vice-presidente americano, J.D. Vance, disse que as negociações ainda não chegaram lá, mas que os países estão próximos a um acordo. Em conversa com a imprensa, Vance confirmou a existência do documento e disse que, quando publicado, ele impediria de maneira significativa a capacidade do Irã de desenvolver uma bomba nuclear. Trump tem dado declarações contraditórias nos últimos dias. Uma hora ele insinua que um acordo está próximo e na outra hora ele diz que a guerra, que já dura 3 meses, vai continuar por mais tempo.
O presidente está sob pressão de aliados do Partido Republicano que são contrários a qualquer acordo de paz que não inclua de forma decisiva a retirada ou destruição do urânio enriquecido do Irã. Seguimos agora para você saber que um prédio na Romênia foi atingido por um drone russo nesta sexta-feira. O Ministério da Defesa romeno disse que a colisão contra o telhado de um prédio residencial deixou 2 feridos. O caso aconteceu na cidade de Galat, perto da fronteira com a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia falou que pediu para a OTAN acelerar o envio de capacidades anti-drone para o país. A organização afirmou que vai reforçar as defesas romanas contra todas as ameaças. E a nave espacial New Glenn, considerada uma das mais poderosas do mundo, explodiu. Ela fazia parte de um teste na base de lançamentos da Blue Origin, de Jeff Bezos. O foguete passava por um teste estático, que é quando o equipamento não chega a deixar o chão. O experimento tinha como foco a futura missão Ang-4. O plano era de que a nave enviasse ao espaço os primeiros satélites da Amazon Leo, similares aos usados pela Starlink de Elon Musk. E para fechar o noticiário internacional, eu te conto também que as temperaturas médias globais deverão bater recorde ou se manter próximas dos níveis mais altos já registrados até 2030. Foi o que informou a Organização Meteorológica Mundial. Há ainda 75% de chance de que a média dos próximos 5 anos exceda os níveis pré-industriais em mais de 1,5 grau, segundo a entidade que é ligada à Organização das Nações Unidas. Também há uma probabilidade de 86% de que o recorde de ano mais quente já registrado, que foi 2024, seja superado entre agora 2026 e 2030. Um evento El Niño está previsto para o fim de 2026, né? O que aumentou a probabilidade de que o ano seguinte, 2027, seja o próximo a quebrar o recorde. É o que dizem especialistas, que sintetizam previsões fornecidas por 13 institutos meteorológicos diferentes. Agora o noticiário do esporte. Vamos com o futebol. A Conmebol define hoje os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ontem, Palmeiras, Cruzeiro, Cerro Porteño e Universidade Católica se classificaram. O time paulista goleou o Júnior Barranquilla por 4-1. O Cruzeiro fez 4-0 no Barcelona de Guayaquil. E dos 16 clubes que seguem na briga pelo título continental, 6 são do Brasil: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. A Argentina vem logo atrás com 4 representantes, seguida por equipes do Chile, Equador, Colômbia e Paraguai. Brasil! O técnico Carlo Ancelotti comanda hoje mais uma sessão de treinos na Granja Comari, em Teresópolis. Ele vai focar nos ajustes para o jogo de domingo contra o Panamá, às 6h30 da tarde, no Maracanã. O atacante Neymar, por causa de uma lesão na panturrilha, está fora dos 2 amistosos antes da Copa e dificilmente terá condições de entrar em campo na estreia do Brasil no Mundial, no dia 13 de junho, contra o Marrocos. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, disse que a recuperação de Neymar pode levar 3 semanas. O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. Neymar, por enquanto, permanece. O prazo para o corte de um jogador com lesão comprovada termina 24 horas antes da estreia oficial da seleção na Copa. Para o Brasil, então, a data limite para a troca de Neymar, uma possível troca, seria 12 de junho. O eventual substituto de Neymar precisa obrigatoriamente estar na lista preliminar de 55 nomes já enviada à FIFA pela CBF. E tem tênis também. O brasileiro João Fonseca vai encarar hoje o tenista Novak Djokovic, um dos maiores atletas de todos os tempos.
A partida começa às 10h30 da manhã e vale vaga nas oitavas de final do torneio de Roland Garros, em Paris. Quem ouve o Panorama mais tarde e gosta de tênis, já pode saber do resultado no nosso site, cbn.com.br. Esse vai ser o primeiro duelo entre o carioca de 19 anos, que aparece em 30º lugar no ranking mundial, e o sérvio de 39 anos, número 4 na lista, e o maior campeão de Grand Slam da história, com 24 conquistas. Ontem, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, foi eliminado. O tenista italiano passou mal em razão do calor em Paris e perdeu por 3-2 para o argentino Juan Manuel Cerúndolo. E antes de fechar o nosso panorama de sexta-feira, tem o Sextou Musical, né? Selecionei rapidinho aqui 2 mensagens lá no Spotify, na caixinha de comentários. Tem o Rocha, Thiago Rocha, de São Paulo. Ele diz o seguinte, não aguento mais ver o nome do Daniel Vorcaro em todas as notícias. KKKK. Então, sai da minha aba com Só Pra Contrariar. Solta aí, DJ. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. Sai pra lá, se manca, vê se E o Roger Soares Aquino, muito bom, tá, Thiago? Muito bom mesmo. Agora vamos pro Roger aqui, que mandou o seguinte: toca Raul! Pedindo a música A Maçã, de Raul Seixas. Se eu te amo e tu me amas, um amor a 2 profana, o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Então partiu o fim de semana, hein? Com muito amor. Valeu, Roger. Vou ficando por aqui junto com o nosso DJ Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes, agradecendo muito a sua companhia. Não se esqueça do Panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia, antes de sextar de vez. Um beijo, tchau. Tua beleza, como podes ficar presa, que nem santa